estão vendo minha tela já? Sim, prof. Tá. Então vamos começar. A gente vai discutir hoje acidente vascular cerebral isquêmico, né? Fiquem à vontade aí para me interromper a qualquer momento para a gente ir debatendo o assunto, certo? Então, a primeira coisa que eu queria falar para você sobre o AVC é que ele acaba sendo uma situação extremamente prevalente, né? E que é uma doença que não é só o neurologista que se depara com ela, acaba sendo tão prevalente um problema de saúde pública, né? Todos os profissionais que vão trabalhando na área da saúde acabam se deparando com essa doença, seja em atendimento agudo, emergencial, seja em pacientes que já tiveram, pensando em prevenção secundária, em reabilitação. Então, é algo bastante comum, né? E eu gosto de mostrar essa foto, que é da Conferência de Alta, e aqui estão os 3 líderes da Segunda Guerra Mundial, né, que venceram a Segunda Guerra Mundial, cada um com a sua particularidade, né? Winston Churchill, se vocês lembrarem dele, quase sempre as fotos dele, caricaturas dele, ele está sempre segurando um charuto, né? Ele é um tabagista ferrenho, né? E é algo que é um grande fator de risco para um AVC, né? Ao lado dele, o Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Imagina a carga de pressão que ele estava submetido nesse cenário, né? Esses dois primeiros, tanto o Churchill como o Roosevelt, morreram de AVC isquêmico. E aqui o Stalin, que faleceu de AVC hemorrágico, né? Então, o que une eles, além de ser os 3 líderes da Segunda Guerra Mundial, os 3 morreram de AVC. Quando a gente vai discutir sobre AVC, primeiro num cenário brasileiro, o AVC é uma das principais causas de morte da nossa população, né? Mais ou menos 100 mil pessoas morrem de AVC por ano. E é a doença que mais deixa pessoas incapacitadas, mais afasta pessoas do trabalho, deixa pessoas acamadas, com distúrbios de linguagem, que vão precisar de um cuidador, né? A gente vai pegar, assim, dados mais precisos dos Estados Unidos, para ter uma ideia, os Estados Unidos tem uma população de 320 milhões, mais ou menos. A cada ano, a incidência de AVC nos Estados Unidos é de 780 mil novos casos. Quando a gente vai pensar em situação europeia, onde a gente tem um sistema de saúde com finanças mais contadas, é a doença mais cara dos sistemas de saúde europeus, principalmente em estudos feitos nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, né? Existe uma classificação, então a gente pensa assim, a gente vai discutir nessa aula mais AVC isquêmico. AVC isquêmico é a maior parte dos AVCs, mais ou menos 85%. AVC hemorrágico representaria os outros 15%, sendo que desses AVCs hemorrágicos, 2/3 são hemorragias intraparenquimatosas, hemorragia mais típica do hipertenso, e 1/3 são as hemorragias subaracnoides, né, que são as hemorragias, por exemplo, ruptura de aneurisma cerebral, malformação arteriovenosa, né? Tem um grande estudo, que eu até tive a honra de participar, que foi o Interstroke, que foi um estudo que tentou mapear fatores de risco em diversos países do mundo, e ele até achou uma proporção maior de AVC isquêmico. Ele achou até uma questão interessante, assim, que em países mais desenvolvidos tem uma prevalência maior de AVC isquêmico, essa proporção maior ainda. Em países menos desenvolvidos tem mais AVCs hemorrágicos, né? Claro, não passando de 20%, né? Mas hoje tem alguns artigos sendo publicados botando assim que AVC isquêmico representa 90% a 93% do total dos AVCs, e o hemorrágico uma proporção menor, né? Essa classificação vai nos nortear um pouco a aula, que assim é como a gente subdividir o AVC isquêmico conforme a fisiopatogenia do que está acontecendo, né? Diferente quando a gente vai pensar, por exemplo, no infarto, que tem um mecanismo, infarto do miocárdio, né? Que tem um mecanismo mais comum, a placa de aterosclerose, fazendo uma suboclusão, levando a angina, depois ao infarto. No AVC, nós podemos ter etiologias diferentes, etiologias ateroscleróticas, como embólicas, e até outras etiologias mais raras, né? Então, existe uma classificação que foi desenvolvida na década de 90 nos Estados Unidos, com o intuito de subdividir etiologias de AVC. Ela ficou chamada de TOAST, depois tem outras mais modernas, que eu não vou discutir aqui na aula com vocês, que é o ASCOD, por exemplo, né? E que tentam identificar assim, o que causou o AVC, para mim direcionar o tratamento a isso. Então, existe a aterosclerose de grandes vasos, que pode ser nos segmentos extracranianos, carótida vertebral, ou intracraniano, cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior, a basilar, né? Oclusão de pequenos vasos, que a gente vai chamar dos infartos lacunares, fenômenos cardioembólicos,
outras etiologias que, em geral, estão doenças não ateroscleróticas, por exemplo, dissecção arterial, doenças reumatológicas, levando a situações, por exemplo, vasculites, ou doenças hematológicas, trombofilias, que vão levar a um AVC secundário a esse cenário, e um percentual de situações que vai ficar como indefinido, né? Então, na verdade, no AVC, nós temos mecanismos fisiopatogênicos diferentes no AVC isquêmico, né? A oclusão de pequenos vasos, a aterosclerose de grande vaso e mecanismos cardioembólicos como os principais que a gente vai discutir aqui, né? A aterosclerose de pequeno vaso, o que está acontecendo aqui seria um corte histológico de um vaso, acontece uma degeneração da parede vascular e ela colaba, levando a microinfartos, onde a gente tem aquelas artérias perfurantes. Em núcleos da base seria aquelas artérias das lentículas estriadas, que vocês estudaram em anatomia, né? Ou profundamente no tronco, né? Artérias perfurantes na ponte, por exemplo, vão fazer infartos que não vão passar de um tamanho de 15 milímetros. Essa é a característica da lacuna. Às vezes ela pode acontecer num local importante, como aqui o braço posterior da cápsula interna, e gerar um déficit motor bastante intenso, né? O segundo mecanismo, a aterosclerose de grande vaso, é bem semelhante ao que vocês estudaram na cardiologia, no infarto, é o depósito de placas de ateroma, né? Aqui a gente vê a carótida comum, fazendo a carótida externa, com seus ramos cervicais e faciais, e a carótida interna, que está subindo lá para dentro do crânio. O ponto mais comum de depósito de aterosclerose para o sistema nervoso central é a bifurcação carotídea, né? E a gente tem também os fenômenos cardioembólicos, que eu queria destacar para vocês, é a fibrilação atrial, aqui representada no eletro bem embaixo, como a principal causa de cardioembolia. Mas tem outras, né? Valvulopatia, endocardite, miocardiopatias dilatadas, pós-infarto, e a gente vai conversar no decorrer da aula, né? Há um tempo atrás eu fiz um levantamento no hospital que eu trabalhava, do que eram os TOSTs mais comuns que a gente se deparava, né, num perfil de público, principalmente do Sistema Único de Saúde, né? E o que a gente mais se deparava era a aterosclerose de grande vaso, né, seguido da cardioembolia. Tem alguns estudos que mostram assim, que países mais desenvolvidos têm um pouquinho mais de cardioembolia, países que estão em desenvolvimento ainda têm um percentual um pouco maior de átero de grande vaso. Mas essas acabam sendo as duas principais etiologias e que a gente tem que estar muito atento pelo grande risco de recorrência que elas têm. Átero de grande vaso, principalmente falando da doença carotídea, e cardioembolia. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essa classificação e mais para o final da aula nós vamos voltar a falar sobre ela, né? A aterosclerose de grande vaso, então ela pode ser extra ou intracraniana, né? Ela vai levar à oclusão de artérias cervicais ou artérias cerebrais e seus ramos corticais. Para mim dizer que é uma aterosclerose de grande vaso, eu tenho que ter a luz do vaso com uma estenose maior que 50%. Então seria uma estenose carotídea maior que 50%, uma estenose de vertebral, de basilar, de cerebral média, com mais de 50%, eu vou pensar em átero de grande vaso. Claro, se for aquele território vascular, o que está tendo o AVC. Lembrar que a aterosclerose não é uma doença localizada, é uma doença difusa. Então, esse paciente vai ter história de AITs prévios, muitas vezes, vai ter uma correspondência também em território cardíaco, ele pode ter história de doença de infarto, de angina, né? Pode ter claudicação intermitente por aterosclerose de membro inferior. É uma doença que a gente vai ver difusamente distribuída pelo paciente, a aterosclerose. Lembrando para vocês, o ponto mais comum de se deparar com aterosclerose pelo sistema nervoso é a bifurcação carotídea, né? Aqui, só para a gente reconhecer, na carótida comum, a carótida externa tem vários ramos, são 7 ramos cervicais e faciais. A carótida interna, o seu primeiro ramo vai ser a artéria oftálmica, né? Ela não tem ramo cervical. O primeiro mecanismo de defesa que a gente vai ter é o nosso polígono de Willis, né? Lembrar assim, o que é o polígono de Willis? É um sistema de circulação colateral que se forma na base do crânio. O que a gente tem? A artéria vertebral e a artéria vertebral formando a basilar. Do alto da basilar sai a cerebral posterior, que vai nutrir o lobo occipital e a base do temporal. Aqui vem a carótida interna. A carótida interna ela vai entrar no crânio e vai se dividir em cerebral anterior e cerebral média, né? Essa é a maior parte da circulação, mais ou menos 80% do fluxo sanguíneo entra pelas carótidas e 20% pelo vértebro basilar.
o que a gente tem que nos permite uma circulação colateral? Se você olharem entre a carótida interna e a cerebral posterior, a gente tem as comunicantes posteriores. E entre as cerebrais anteriores, a gente tem a comunicante anterior, permitindo, então, ter o que foi descrito por Willis, o polígono de Willis, um sistema de circulação colateral. Tá? Esse aqui é um slide do Atlas do Las-Ortiz, um Atlas mais antigo, mostrando assim, o número de variações anatômicas que a gente pode ter nessa região, né? E que o número 1, que seria ter o polígono completo, é encontrado em mais ou menos 40% da população. A maior parte da população tem variabilidades que podem ser qualquer uma dessas aqui representadas. Sobre infarto lacunar, né? Infarto lacunar está altamente associado com hipertensão e diabetes. Acontece em geral em pacientes mais idosos e tem algumas síndromes mais típicas dependendo do lugar que acontece o infarto. Um fenômeno motor puro, um fenômeno sensitivo puro, um fenômeno motor e sensitivo, né? Se for mais vinculado a quadro de tronco cerebral, pensando em cerebelo, né? A disartria Clumsy-Hand, que é uma disartria, uma alteração de articulação de fala, mais uma mão inábil, uma mão fica com perda de habilidade, né? São os quadros mais comuns. O que acontece aqui? A gente está falando de pequenas lesões, que elas não passam de 15 milímetros, que estão acontecendo em núcleos da base em geral ou no tronco cerebral. O que leva a elas é a degeneração da parede arterial dessas pequenas artérias que, se vocês observarem, não tem um sistema de comunicação entre elas, são artérias terminais. Aqui, no caso, essas são as lentículas estriadas, né, que vão nutrir núcleos da base. O que é a grande situação que a gente vê nesse cenário? Muitas vezes vão acontecendo microinfartos um atrás do outro, com pouca sintomatologia. Daqui a pouco a pessoa está desenvolvendo um quadro até demencial de tanto microinfarto. E, por outras vezes, uma lacuna se deposita num local, né, ocorre num local extremamente nobre, como aqui o braço posterior da cápsula interna, onde está passando a nossa via motora. Sobre fenômeno cardioembólico, né, eu acho que o grande destaque a gente tem que pensar é na fibrilação atrial, que representa mais ou menos 50% das cardioembolias, mas lembrar que tem muito paciente que tem prótese metálica cardíaca, pode acontecer pós-infarto, a pessoa ter um infarto, ter uma área de hipocinese no coração, ali depositar um trombo, né? Por valvulopatias outras, endocardite, então a gente tem muitas potenciais outras causas, né? Mas lembrar para vocês a fibrilação atrial como um grande destaque aqui, né? Tem alguns estudos que falam que, se a gente for pensar que a cardioembolia é 1/3 mais ou menos dos AVCs isquêmicos, né? E que fibrilação atrial responde a metade disso, dá para dizer que mais ou menos a fibrilação atrial é responsável por 1/5 a 1/6 dos AVCs isquêmicos, né? Por isso é bem importante prestar atenção nessa arritmia, tá? Então, os fenômenos cardioembólicos vocês podem ser por arritmia, por valvulopatia, por doença coronariana, miocardiopatia dilatada, que tem uma fração de ejeção muito baixa. Mais raro, lesão intracavitária, um tumor intracardíaco, um mixoma dentro do coração, depois ter um trombo junto e dali sair a fonte cardioembólica. E o foramen oval patente, que é bastante controverso, seria uma cardioembolia, se ele é classificado em outra parte, até porque muitas vezes o trombo ele é formado, por exemplo, no membro inferior e só usa o foramen oval patente como um ponto de passagem, né? O êmbolo não seria formado no coração, seria uma embolia paradoxal, né? No levantamento que a gente fez também, a maior parte das cardioembolias são arritmias, né? Fibrilação atrial, às vezes flutter, um pouquinho mais raro, né? E a gente tem outras etiologias, né? Que a gente vai pensar em outras etiologias? Lembrar de doença reumatológica, lembrar de doenças hematológicas, lembrar de mecanismos traumáticos. Por exemplo, recentemente eu tive um paciente que teve um estrangulamento, e no estrangulamento teve uma compressão de carótida, e ele fez um AVC por dissecção arterial, né? Pensar que então tem mecanismos não relacionados à aterosclerose, mas que podem ser causa de AVC. Em geral, isso aqui responde a mais ou menos 5% dos AVCs isquêmicos, mas se atentar muito em situação de adulto jovem, né? Adulto jovem é uma das principais causas a dissecção arterial, por exemplo. E muitas vezes a gente não vai chegar numa conclusão, a gente vai ficar como uma etiologia indefinida, né? Às vezes pode ser por dupla etiologia. Olha,
o paciente tem uma estenose de carótida, e além da estenose de carótida, ele é fibrilado. Quem foi que causou o AVC? Né? Às vezes é difícil saber. Muitas vezes a gente vai ficar na situação sem conhecer a etiologia, né? Como um AVC criptogênico, né? Professor, só uma dúvida. Ali no Pois slide não. anterior está escrito ESUS. O que significa ESUS, tá, perfeito. Tá. O ESUS é uma terminologia mais nova que a gente usa para o AVC embólico de origem determinada. Né? Muitas vezes a gente tem um AVC que lembra uma embolia, eu faço aquela investigação que aí daqui a pouquinho a gente vai conversar a respeito, para procurar fontes embólicas eu não encontro. É um AVC que tem características de embolia, mas eu não sei a etiologia dele. Certo? É o ESUS. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso também. Vão me interrompendo qualquer coisa aí. Sobre a AIT, né? A AIT é algo bem interessante a gente discutir. O AIT, se a gente for pegar um conceito de livro, é exatamente o que está no primeiro marcador ali, é um déficit neurológico que tem sua origem em um mecanismo vascular que vai regredir de maneira espontânea em menos de 24 horas. Né? Esse é o conceito de livro de AIT. Porque a gente sabe que a maioria dos AITs ele tem um período curto de tempo, ele reverte na primeira hora. Né? Se perdura, possivelmente vai acontecer, vai ser um AVC. Muitas vezes até a pessoa melhora o sintoma, mas daí eu faço uma ressonância e encontro na ressonância uma alteração de imagem. E daí vem uma questão, esse é o conceito inicial de livro. Em ensaios clínicos, em estudos, se usa muito um critério de neuroimagem. Tem uma imagem da ressonância, que é a difusão, que se coloca, olha, se a imagem brilhou na difusão, quer dizer que houve morte neuronal, isso não é um AIT, é um AVC, mesmo que a pessoa melhore o sintoma rapidamente. Né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é a difusão. Eu acho importante a gente discutir só nesse primeiro momento aqui, o que acontece no AVC de cada uma das principais artérias. Então, das 3 principais artérias cerebrais, anterior, média e posterior, a gente vai falar nesse primeiro momento aqui. Lembrando que assim, a cerebral média, ela nutre a maior parte do nosso cérebro. Ela nutre a face lateral, que é a maior superfície. A cerebral anterior, que é o que está marcado em rosa, nutre a parte mais alta e a face medial. E a cerebral posterior nutre o occipital e a base do temporal, certo? Então, o que vai acontecer no AVC de cada uma das artérias? No AVC da cerebral média, a gente vai ter um infarto da face lateral do encéfalo, que está mostrando ele. Isso aqui é uma imagem que eu tinha falado para vocês em difusão, certo? O que está branco é a área isquêmica. Né? Aqui até a gente consegue ter uma noção da proporção de cada artéria. A artéria cerebral anterior é responsável por essa área anterior, a cerebral posterior aqui atrás, e a cerebral média, tudo que ficou em branco, né, que está brilhando. O que um AVC de cerebral média vai fazer? Vai fazer um quadro de hemiparesia e hemipstesia, perder força, perder sensibilidade, com um predomínio acometendo mais face e braço, lembrando que a área de perna ela está no território da cerebral anterior, né? Muitas vezes pode fazer um quadro visual, uma hemenopsia, pela radiação óptica está transitando por aqui, embora o quadro da hemenopsia vai ser na cerebral posterior. E se nós estivermos falando do hemisfério dominante, no caso, a maioria das pessoas, o esquerdo, a gente vai ter alteração de linguagem por pegar a área de Broca e de Wernicke, certo? Isso aqui é um infarto completo da cerebral média. Por vezes não é toda essa clínica, por vezes ele vai pegar só uma parte, né? Fazer só um déficit motor com alteração de linguagem, não vai pegar área sensitiva, né? Isso aqui pensando no infarto completo. A cerebral anterior, né? Se vocês lembrarem, a cerebral anterior ela vai correr para frente e depois subir. E ela vai nutrir a face medial do cérebro. A área de perna, se a gente lembrar do homúnculo de Penfield, ela está na face medial do nosso córtex cerebral. Né? Então, um infarto de cerebral anterior vai levar uma hemiparesia, hemipstesia com predomínio de acometimento de membro inferior. Né? Já a cerebral posterior, lembrando que ela não vem do território carotídeo, ela vem do vértebro basilar, ela vai levar um infarto do lobo occipital, que vai fazer um quadro de hemenopsia homônima, um quadro de perda visual contralateral ao lado acometido pelo AVC. E se o AVC for no tronco cerebral? Aqui, se o AVC for no tronco cerebral, a discussão é bastante interessante, porque ela vai fazer um quadro que a gente vai chamar de síndromes alternas, síndrome alternada, né?
Pensando aqui, um AVC cerebral média, cerebral anterior, cerebral posterior, ela faz um déficit, principalmente cerebral média, em todo o hemicorpo. Um AVC de cerebral média vai pegar a face, pegaria, pensando em facial, só o quadrante inferior, né, da face, e o hemicorpo contralateral ao AVC. Só que quando a gente fala em AVC de tronco, a gente tem um quadro que a gente chama de síndrome alterna, né, que é o acometimento de nervos cranianos do lado da lesão, do lado que está a lesão no tronco, e o déficit motor contralateral. Sabe que isso é que eu vejo muito comumente ser cobrado em provas de residência médica, né? Chega um paciente que está tendo um déficit neurológico agudo, escreve fatores de risco, aí tendo um AVC, ele está hemiparético à esquerda e tem uma paralisia de terceiro par à direita, né? Onde é que está a lesão dele? Essa lesão está no tronco cerebral, né? Se for terceiro par, está no mesencéfalo, no caso, né? Isso a gente chama de síndromes alternas. Então, os quadros cerebrais vão ter um comportamento todo déficit do mesmo lado, os quadros de tronco cerebral vão fazer as síndromes alternas. Professor, Ui. Os quadros alternos, então, seriam ipsilaterais. O acometimento do nervo craniano Isso. é ipsilateral. O acometimento do corpo é contralateral. Perfeito, obrigada. Existem várias, aqui são os epônimos delas, né? Até a que eu estava contando para vocês agora, paralisia de terceiro par seria a síndrome de Weber, né? Então a gente tem algumas no mesencéfalo, algumas pontinas, algumas bulbares, que tem esse comportamento de síndromes alternas, um sintoma de nervo craniano de um lado e motor sensitivo ou sensitivo contralateral. Vamos sair um pouco agora da descrição mais clínica e vamos entrar assim no tratamento. O tratamento eu vou dividir com vocês em duas partes. Primeiro, o tratamento pensando assim, eu estou na porta de emergência e chega um paciente tendo um AVC. E depois pensando no mecanismo, na prevenção secundária. Eu estou atendendo um paciente que já teve um AVC e não quero que ele tenha de novo, né, num caso ambulatorial, por exemplo. Começando assim num cenário de emergência, né, o tratamento do AVC isquêmico, né. O tratamento do AVC isquêmico é uma emergência. E a gente tem que ter uma velocidade de ação muito grande, porque tem um slogan que no fim eu vou mostrar para vocês que o tempo é cérebro, né? Cada minuto que está passando é cérebro, a isquemia cerebral aumentando. Eu tenho que ter uma velocidade de ação muito grande, porque eu tenho tratamentos que eu posso propor para tentar reverter ou minimizar o dano desse AVC. Tá? Essa história ela começa na década de 90, mais específico em 95, nos Estados Unidos, com a publicação de um estudo chamado NINDS. O estudo NINDS foi o primeiro estudo de trombólise com sucesso em AVC isquêmico. Já haviam sido feitos alguns outros estudos, mas ou com excesso de hemorragia ou com falhas que não levaram a um resultado positivo. Esse estudo ficou muito conhecido, porque ele é um estudo que fez o AVC virar um cenário de ação muito rápida, né? Que é o estudo chamado NINDS. O estudo NINDS ele pegava pessoas de 18 a 80 anos que tinham um déficit neurológico mensurado por uma escala chamada NIH de 4 a 24 e não tinham hemorragia cerebral. Essas pessoas elas tinham que ser atendidas para receber a trombólise na época em até 3 horas e não podiam ter nenhuma dessas contraindicações para ser incluídas nesse estudo. Esse estudo foi o primeiro estudo que mostrou o benefício de usar um trombolítico, que é o RTPA, no atendimento do AVC, certo? O que esse estudo mostrou de benefício? Duas coisas de muito impacto. Uma, a mortalidade foi menor em receber o TPA em relação a placebo, mas um impacto é maior nisso é a menor incapacidade, a maior grau de independência funcional que esses pacientes ficaram no caso os que receberam um trombolítico, né? Então aqui a gente tem algumas escalas, o NIH é uma escala de déficit neurológico, quanto maior é o número, maior o nível de sequela que essa pessoa está tendo, né? Quem recebeu TPA ficou com níveis menores, né? O índice de Bartel, o índice que o pessoal da fisioterapia até usa mais que a gente, é um índice que avalia, vai de 0 a 100, 100 é o melhor resultado, e ele vai avaliando assim, o que a pessoa consegue fazer de maneira independente, o que ela precisa de auxílio, né? Desde para ir ao banheiro, para subir uma escada, para caminhar, né? As pessoas que receberam TPA ficaram pós o evento com níveis de independência funcional melhores, né? E a mesma coisa, a escala modificada de ranking, botar assim, o 0 é o normal, o 6 seria óbito, até 2 essa pessoa consegue ter uma independência funcional
mais ou menos se virar sozinha. Acima de 2, ela realmente precisa de um auxílio importante de um terceiro, né? Esse foi o achado desse estudo NINDS, que mostrou o benefício de fazer trombólise no AVC isquêmico, que era algo que, por exemplo, já era feito em infarto do miocárdio há mais tempo. Posteriormente ao estudo NINDS, tem 2 estudos europeus, que é o NINDS americano, os ECAS-1 e ECAS-2 na Europa, confirmaram o mesmo resultado, e aqui uma meta-análise, né, antiga, lá da década de 90, mostrando o benefício de fazer trombolítico contra não fazer nenhuma terapia, que era o que era feito até então. Né? Posteriormente, já em 2008, tem um novo estudo que foi o ECAS-3, né, mesmos investigadores, o ECAS-3, ele propõe um aumento de janela de trombólise. Em vez de a gente ficar em 3 horas, vamos tentar trombolizar os pacientes até 4 horas e meia. E também atinge um bom resultado. Mas o que eu queria destacar para vocês aqui é que, quanto mais precoce tu trombolizar o paciente, melhor, né? Se o paciente chega na emergência, eu não vou esperar 4 horas e meia, eu vou correr o mais rápido possível para fazer a trombólise no menor tempo possível, né? Trombolizar um paciente com 1 hora de evolução ou com 4 horas e meia, o desfecho é diferente, né? Quanto menos tempo, melhor. Aqui eu vou mostrar para vocês o trombolítico que a gente mais usa, o trombolítico da Behring, Ingelheim. Como é que se faz ele, né? E aqui tem um frasco que tem um líquido, o outro tem o pó, e tem uma cânula que consegue autodiluir o líquido e o pó ali. O que acontece? A gente vai criar uma solução, essa solução, cada ml vai representar 1 miligrama de RTPA. Tu calcula o peso da pessoa, né? E tu faz uma dose que é 0,9 miligramas vezes o peso, de 0,9 miligramas para cada quilo daquela pessoa. 10% dessa dose tu vai injetar em bolos numa veia periférica na hora. E o resto tu vai numa bomba de infusão durante 1 hora, né? Então, por exemplo, chegar um indivíduo de 80 quilos, fazer 0,9 vezes 80, vai dar 72. 7 ml eu vou injetar em bolos numa veia periférica na hora. E o resto vai ficar correndo durante 1 hora numa bomba de infusão. A grande questão é que a gente tem uma janela de tempo estreita para trombólise, que seria um tratamento excelente para reperfundir um AVC. E isso faz muitas vezes esse paciente chegue na emergência fora da janela, né? Chegar 6 horas depois de ter tido um AVC, né? Isso fez com que nos Estados Unidos, principalmente de uma maneira inicial e se espalhou pelo mundo, se desenvolvessem campanhas para tentar reconhecer o AVC, a população leiga tentar reconhecer um AVC de maneira mais rápida possível para deslocar ele para um hospital, né? E se viu, assim, a score de Cincinnati, a escala de Cincinnati, como o que uma pessoa que não é da área da saúde consegue reconhecer mais rapidamente numa pessoa tendo um AVC. Ela consegue reconhecer aquele desvio da comissura labial, consegue reconhecer a fraqueza de um lado e a dificuldade de fala, né? Se isso está acontecendo, aí ficou um mnemônico do FAST, né? Levar o mais rápido possível para uma emergência para fazer o atendimento agudo, né? Aqui a gente tem o SAMU, né? Que é a campanha nacional, que é o Sorria, Abrace, uma música, né? Cantar uma música, desenvolver a fala, e no caso disso seria uma urgência, então a gente tentar reconhecer o mais precoce possível os sintomas do AVC. Infelizmente, o que a gente vê é que a nossa população ainda tem um nível de conhecimento muito baixo sobre reconhecimento de um AVC, né? E isso faz com que o paciente com AVC chegue muitas vezes tardiamente na emergência, né? Fora das janelas de tratamento ideais. O que o impacto de receber RTPA vai levar na população, né? Quem receber RTPA vai ter uma menor mortalidade, menor risco de incapacidades definitivas, possivelmente vai ter um tempo de internação menor e um tempo de permanência em UTI, em leito de alto custo, menor também. O que a gente sabe é que o TPA tem uma característica. Ele tem um nível de reperfusão também, obviamente, dependendo do tempo que tu está fazendo isso, conforme o perfil da artéria, né? Então, por exemplo, no final da carótida, a gente vai ter um percentual de reperfusão não tão alto. Na cerebral média, no seu segundo segmento, M2, já tem um percentual mais alto. Pensando nisso, existem outras estratégias de tratamento que
essas estão disponíveis, vamos botar mais em grandes centros, em centros hospitalares mais organizados, que é o tratamento endovascular, né? E daí que eu queria destacar para vocês os 5 grandes estudos que surgiram no primeiro momento eram o Mr. Clean, o Escape, Swift Prime, Stand-Eye e o Revascat. Todos eles foram publicados no New England, vocês podem procurar por esses nomes, e pegaram pacientes nesse período, né? Eles são publicados a maioria em 2015, e eles propuseram o uso de um stent, que é um stent que entrava lá junto à artéria, abraçava o trombo e removia ele, né? O intuito de tratar o AVC de maneira endovascular. No Brasil, nós tivemos um estudo que foi o Resilient, que mostrou que teve um resultado excelente, mostrando que o resultado desses estudos é reproduzível no Brasil e de uma maneira, vamos botar assim, usar um termo farmacoeconomicamente bastante vantajoso, né? Tem um cenário no Brasil que a gente figura entre os grandes ensaios clínicos mundiais, né? Trago para vocês aqui, esse aqui é o Mr. Clean, trago ele porque ele foi o primeiro publicado, janeiro de 2015, mostrando então que oclusão de grandes vasos cerebrais, né, pode ser tratado por mecanismo endovascular. E no caso desse tratamento ali, então, avaliando a escala modificada de Rankin, quem foi tratado com intervenção sobreviveu mais e ficou com menos sequela. O que é importante a gente lembrar que eu preciso para fazer, por exemplo, voltando à trombólise, fazer a trombólise, né? Para fazer a trombólise, tem que lembrar assim, eu tenho que mensurar o déficit neurológico desse paciente, para isso eu uso o NIH, né? Eu tenho que revisar a imagem, na imagem geral a tomografia de crânio me é suficiente, hoje a tomografia de crânio pode ter alguns aplicativos dentro dela que me ajudam a mensurar o quanto da área isquêmica, o quão grande é a área isquêmica, mesmo de maneira precoce, né? Mas a tomografia é o exame ideal na emergência para randomizar o paciente para um tratamento como esse, né? Para escolher o paciente para um tratamento como esse, não randomizar. O tempo de evolução dos sintomas para trombólise, a gente tem segurança até 4 horas e meia. Importante alguns exames laboratoriais, como plaqueta, e se o paciente for anticoagulado, mensurar o RNI, ou se for um novo anticoagulante, tem alguns cuidados a ter, né? Lembrando assim, esse tipo de exame a gente não aguarda, começa a trombolizar, enquanto vai coletando esses exames, eu não aguardo eles, porque às vezes demora um pouco mais. A idade, eu trago esse dado aqui porque idade não é uma contraindicação para trombólise. Mas ele é muito idoso. Isso não é contraindicação. E pressão arterial, eu tenho alguns níveis de pressão arterial que a gente vai conversar na sequência da aula, que eu tenho que ter um cuidado para trombolizar, mas nível de pressão arterial eu consigo modificar na emergência com o uso de antihipertensivo. Então, aqui destacar para vocês a neuroimagem, certo? Essa aqui é uma neuroimagem de um paciente que está tendo um AVC isquêmico e que ele tem, como um primeiro sinal precoce, um edema cerebral acontecendo desse lado. O que eu consigo ver? De um lado, eu consigo ver perfeitamente os sulcos cerebrais dele. Do outro, eu não consigo ver porque o cérebro dele ficou mais edemaciado. Obviamente, esse paciente está chegando na emergência, eu vou olhar a clínica dele, ele está hemiparético desse lado. Então, vou procurar já uma alteração no lado contralateral na tomografia, né? Então, ele tem um edema cerebral. Esse paciente perfeitamente pode ir para uma trombólise. Já esse aqui é um paciente que está mais tardio, com déficit cerebral média, né? Quando já tem uma área isquêmica desse tamanho, eu trombolizar ele, possivelmente ele tem mais de 4 horas e meia de evolução com essa imagem, mas eu trombolizar ele, eu aumentaria risco até de sangramento, né? Por isso a importância do tratamento extremamente precoce. Vamos discutir agora um pouco assim, do cenário que vocês mais fazem ali no ambulatório, né? Que é pensar assim, em prevenção de AVC isquêmico, né? Uma pessoa que já teve um AVC isquêmico e eu não quero que ela tenha um segundo episódio. E eu vou ter que abordar algumas coisas, vou ter que abordar fatores de risco cardiovasculares e vou ter que escolher uma terapia ideal de acordo com a fisiopatogenia. Leia-se, por exemplo, de acordo com o TOAST, que a gente discutiu lá no início da aula. O que são os fatores de risco para AVC, né? Então, fatores de risco, eu tenho a hipertensão como fator de maior impacto, certo? Hipertensão arterial é o que tem maior impacto no AVC. O diabetes, tabagismo, dislipidemia, sedentarismo, etilismo. E tem alguns fatores de risco que eu não consigo modificar, né? A idade, o sexo masculino, a mulher teve um fator de proteção estrogênico durante a sua idade fértil,
uma história familiar, né, principalmente quem tem AVC na família, ou infarto na família em pessoas de idade mais jovem, né, e muitas vezes algumas doenças genéticas que aumentam a chance de AVC. Começar a falar sobre pressão arterial, né? Então, qual é o impacto de controlar a pressão arterial, pensando numa pessoa numa prevenção secundária? Essa pessoa já teve um AVC ou um AIT e eu não quero que ela tenha recorrência. Se eu controlar bem a pressão arterial dessa pessoa, eu vou conseguir reduzir o risco dela em 24%, né? O valor que fecha aqui o risco relativo, né? Então, tem um impacto muito grande e eu tenho um bom controle na pressão arterial. Obviamente, eu tenho que individualizar a pressão arterial, né? Pressão arterial num idoso de 80 anos que tem a estenose na carótida é diferente de um jovem de 50 anos que pratica atividade física, ou um jovem de 30 anos que faz atividade física regular todo dia, né? Então, isso eu tenho que individualizar de pessoa para pessoa. Chamar atenção para vocês da pressão arterial nos primeiros dias do AVC, né? Eu havia falado ali quando a gente estava falando do trombolítico, né? Alguém que vá para trombólise, a pressão desse indivíduo, tem que estar abaixo de 180/10 para ele poder iniciar o trombolítico, senão acaba aumentando o risco de sangramento, né? E essa pressão ideal é ficar assim nos próximos dias. Em alguém que não vai para trombólise, eu sou permissivo na pressão até 220/120. Por quê? Né? Muitas vezes essa hipertensão que acontece num pós-AVC, ela é um mecanismo de auxílio para o cérebro tentar bombear mais sangue lá para cima, né? Eu tratar essa pressão, muitas vezes eu vou levar uma hipoperfusão cerebral e piorar o déficit neurológico. Então, nos primeiros dias pós-AVC, a gente deixa a pressão correr um pouquinho mais solta. Depois de 48 horas, 72 horas, que a gente começa a ser um pouco mais agressivo em baixar a pressão arterial. No primeiro momento, tem que ser tolerante com a hipertensão. Não é incomum a gente ouvir histórias que era o seguinte: o paciente começou a ter o AVC em casa, tinha um déficit menor, mediram a pressão, estava muito alta a pressão, deram um remédio para a pressão, ele melhorou a pressão, mas ficou pior o déficit, né? Aumentou a zona de hipoperfusão quando ficou hipotenso. Sobre diabetes mellitus, né? Diabetes é um fator de risco independente para AVC. Lembrar que a pressão arterial no diabético ideal abaixo de 130/80, né? Esse paciente tem muito benefício no uso de estatinas para reduzir evento vascular, no caso AVC que a gente está discutindo. E lembrar para você, assim, no manejo agudo, né? Uma glicemia muito elevada numa janela de trombólise, ela vai ter um pior prognóstico. Então, corrigir a glicose, né? Fazer insulina regular, fazer um mecanismo de corrigir uma hiperglicemia no manejo agudo. E lembrar também que a hipoglicemia, ela pode muitas vezes simular um AVC, pode causar outros déficits, pode causar convulsões, pode causar um déficit motor, e é um diagnóstico diferencial, né, do AVC lá no momento agudo. Então é importante ter um HGT lá no início do tratamento. Sobre colesterol elevado, ele acaba tendo impacto, o uso de estatina tem um impacto principalmente em quem tem aquele mecanismo do TOAST da aterosclerose de grande vaso, doença carotídea, né? O nosso foco em neurologia ele é muito grande na redução do LDL. O HDL ele tem muita associação, muitos estudos que ele se mostra um cardioprotetor, né? Tem um HDL alto. Na neurologia não tem muita evidência disso, um HDL alto não se mostra muito neuroprotetor. Sim, o foco é baixar LDL, né? Inclusive, chamar a atenção para vocês que tem alguns estudos já mostrando que o HDL ideal ele está na casa de 50/70, né? Um HDL que fique acima de 70, ele não parece ser tão saudável também, né? Então, o ideal, pensando em saúde cardiovascular, entre 50 e 70. O nosso foco acaba sendo baixar LDL, principalmente quando a gente se depara nas artérias de grandes vasos, né? Mas mesmo sendo agressivo nesse tratamento, a gente vê que, assim, que a redução do colesterol ela vai reduzir a chance do AVC, mas ela não vai modificar a mortalidade, né? Ela vai diminuir alguma recorrência, mas sem mudar efeito de mortalidade. E é importante sempre se atentar ao efeito de estatinas sobre músculo, né? Embora não é tão comum, algumas são um pouco mais frequentes, algumas estatinas, mas dor muscular, miopatia, às vezes é interessante acompanhar um CPK, alguma coisa assim, para ver como é que está indo essa questão. Sobre tabagismo, né? Sobre
sobre tabagismo, eu acho que toda disciplina tinha que ter um momento de falar contra o cigarro, né? O cigarro é extremamente prejudicial em várias especialidades, né? Que eu destaco aqui para vocês, trazendo essa primeira frase, que ele aumenta o fator de risco tanto para homem como para mulher. Porque tem muitos lugares que às vezes a gente vai ler e diz, tem um impacto em mulheres, associando com anticoncepcional, né? A combinação cigarro e anticoncepcional aumenta muito o risco de trombose venosa, inclusive trombose venosa cerebral, né? Que é até a principal causa de trombose venosa cerebral é cigarro e anticoncepcional associados. O que eu chamo a atenção é que em AVC isquêmico, tanto para homem como para mulher, tem um aumento de risco em que, se comparar com um indivíduo de mesmo sexo, mesma idade, ser fumante dobra ou triplica o risco de AVC. A boa notícia para quem é fumante é que quando para de fumar, 2 anos após, esse já tem uma redução de risco na casa de 50%, né? Então, se temos fumantes aqui, o ideal é reduzir esse hábito e parar ele. Sobre consumo de álcool, aqui eu vou dividir assim no que eu vou chamar de alto consumo e baixo consumo, né? Tem alguns artigos que falam em mais de 50, outros em mais de 60 gramas de álcool ao dia, falando que aumenta o risco de AVC isquêmico e o risco de AVC hemorrágico, né? Um alto consumo de álcool, um etilismo crônico diário, vai levar a 69% do aumento de risco de AVC isquêmico e 118% do risco de AVC hemorrágico. Um consumo social, tem alguns poucos estudos europeus que mostram que um consumo social, principalmente do vinho tinto, traria uma redução de risco na casa de 20%. Né? Não é algo que a gente deva estimular o paciente, porque álcool vai ter prejuízo em outros lugares, em fígado e por aí vai, né? Mas a gente pode ser mais tolerante conforme a quantidade, né? Então, muito importante a quantidade. E sobre atividade física, né? Realizar atividade física, recomendado 5 vezes 30 minutos na semana, já está associado a uma redução de risco de AVC, né? Não se sabe se isso talvez seja um efeito indireto, porque essa pessoa que faz atividade física vai melhorar sua pressão arterial, vai melhorar seu controle glicêmico, possivelmente vai ser uma pessoa que vai aderir mais às medidas de não fumar, de não consumir tanto álcool, vai ter uma vida mais saudável, que é o que a gente deve propor, né? Sobre tipo de atividade física, só queria fazer uma recomendação para vocês, o que é recomendado é atividade aeróbica, por exemplo, caminhada, né? Ter muito cuidado com o esporte aquático, né? Principalmente no pós-AVC, porque na casa de 7% das pessoas que tiveram AVC têm convulsões no pós-AVC. Então, tu recomenda fazer hidroginástica ou natação e a pessoa tem uma convulsão na água, ela pode ter um afogamento, um risco de vida, né? Então, o ideal é sugerir esportes aeróbicos em solo, não em água. Né? Isso até tem algumas recomendações fortes para essa sugestão, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aquela investigação do TOAST, né? Bom, baixou o paciente com AVC, como é que eu descubro qual é o TOAST dele, né? Eu tenho uma série de exames que podem me ajudar a descobrir qual é o TOAST, né? Em geral, esse paciente da janela aguda, ele faz uma tomografia de crânio que já avalia o intracraniano, né? Ele pode, por vezes, fazer uma ressonância com anjo ou uma angiotomo, que pode ver os vasos intracranianos e vasos cervicais. Né? Pensando num hospital que dispõe desses exames, fazer uma angiotomografia de vasos intracranianos e extracranianos, no caso cervicais, eu já vou mensurar o nível de estenose, de carótida das vasos intracranianos. Né? Estou num ambiente que não tem bom Doppler de carótida, já vai te medir o percentual de estenose dos vasos cervicais. No coração, queria chamar um pouco mais de atenção para vocês que o eco transesofágico seria o grande exame recomendado, né? Obviamente com eletro. Muitas vezes tem uma suspeita de uma arritmia, tem um ato esquerdo um pouco maior, o eletro foi sinusal, eu posso fazer um Holter 24 horas, né? O eco transtorácico também me ajuda a ver outras situações, a ressonância cardíaca. Hoje existem também dispositivos implantáveis que a gente pode mensurar risco de arritmia, né? Monitorar o paciente por um período mais longo. E até a tecnologia hoje, o Apple Watch, relógios mais modernos conseguem acompanhar a tua frequência cardíaca e mensurar algum risco de arritmia, né? Avaliar até a presença de arritmia.
Então, essa investigação é muito importante. Eu vou conversar com vocês agora, separando um pouquinho cada um dos grupos do TOAST, o que a gente faz em cada grupo, né? Então, no TOAST, a aterosclerose de pequenos vasos, né? Que é o AVC lacunar, né? Nesse cenário, vamos pensar assim, vou recomendar o antiplaquetário. Se eu recomendar aspirina, a minha redução de risco de um novo evento nos próximos 90 dias está entre 13% a 15%, né? Lembrar, por exemplo, controlar bem a pressão arterial era 24%, né? Vamos somando fatores positivos, né? Dose da aspirina, em geral, a gente recomenda uma dose baixa, 100 miligramas. Quanto maior a dose, só aumenta a perturbação gástrica, né? Uma outra opção é usar clopidogrel. Clopidogrel, ele tem alguns estudos, tem um estudo bem antigo, que é chamado estudo Capri, que fez uma comparação clopidogrel-aspirina. Ele mostra não uma significância estatística, mas uma tendência da clopidogrel ser um pouco melhor que a aspirina no cenário do AVC, né? O clopidogrel tem menos perturbação gástrica, o que eu vejo muito assim, o paciente que adere ao clopidogrel, ele mantém um período mais longo de uso, às vezes a aspirina a pessoa para por algum motivo, né? Acho que não é um remédio tão importante, mas fundamental o antiplaquetário. Existem alguns estudos, deixa eu sacar para vocês o estudo Fester, tem o Chance, tem o Point, né? O Fester é bem mais antigo, mas mais recente o Chance, o Point, que foram estudos que mostraram o benefício da dupla antiagregação no primeiro momento de um AVC, usar por um período aspirina e clopidogrel, né? E essa dupla antiagregação, usar 2 antiagregantes por um período, daí varia conforme o estudo, tem alguns de 3 semanas até 1 mês, 90 dias, né? Usar a dupla terapia aspirina e clopidogrel, trazendo uma redução de risco para um novo evento, né? Esse acaba sendo o tratamento que a gente mais faz numa prevenção secundária, tá? A dupla antiagregação seguido de monoterapia. Não vou trazer um slide para vocês específico para vocês, mas eu tenho muita esperança numa droga que é o ticagrelor, que já é usado muito pela cardiologia. Eu tive a honra de participar de um estudo, fui o investigador nacional, o principal investigador nacional de um estudo chamado TALIS, que foi o estudo que propôs usar ticagrelor com aspirina, né? Ticagrelor com aspirina em alguns cenários, principalmente doença carotídea, me parece ser uma excelente opção, embora ainda não está recomendado em guidelines. Em guidelines é clopidogrel com aspirina a recomendação. O que mostra... aqui, desculpa, eu achei que não tinha o slide do TALIS, estudo TALIS, isso ainda não é recomendação, mas ticagrelor com aspirina em relação à aspirina sozinha, tendo em alguns cenários, principalmente no doente carotídeo, um bom resultado, né? Mas a recomendação ainda está no aspirina clopidogrel como a dupla antiagregação. E na doença carotídea, né? Doença carotídea, a gente vai usar antiagregante, a gente vai ser agressivo no uso da estatina, mas a gente vai ter que discutir no vaso cervical, na carótida, benefício de entrar um procedimento como um tratamento mais agressivo cirúrgico, uma endarterectomia, né? Então, primeiro, assim, alguém tem uma estenose de 70% a 99%, nós não temos dúvida que tem indicação de ir para um tratamento que é endarterectomia, para um tratamento mais agressivo, endarterectomia ou stent carotídeo, para corrigir essa carótida. A gente está discutindo, no caso, uma carótida sintomática, né? Uma carótida que causou um AVC. Então, uma estenose carotídea ipsilateral ou AVC, entre 70% a 99% se indica endarterectomia. Se for de 50% a 69%, tem alguma discussão que a gente faz em função de idade, de sexo, de comorbidades da pessoa, né? Lembrar, assim, um indivíduo de 60 anos com 60% de estenose e um de 90 anos com 60% de estenose, o mais jovem acaba sendo um mecanismo mais grave, né? Porque ele levou menos tempo para desenvolver aquele nível de estenose. Mas aqui se discute muito, conforme fatores de risco, o benefício de ir ou não para tratamento. Então, botar assim, depende do nível de estenose, de algumas características, como é que é a característica da placa, se é uma placa mais complexa, se é uma placa que tem hemorragia dentro dela, neovascularização dentro da placa de aterosclerose, né? Se é uma placa de maior risco ou não. Isso também por imagem da placa a gente consegue avaliar, né? Falando de imagem da placa de aterosclerose, né? Abaixo de 50% não se vê evidência de fazer endarterectomia. E quando a gente se depara com esse paciente com AVC
que tem uma estenose carotídea e tem indicação cirúrgica, né, o ideal é a cirurgia ser feita no máximo em 2 semanas do evento que ele teve, né? Deixar isso para tardiamente, às vezes podem acontecer recorrências, né? Uma outra opção, o paciente não tem condição de ir para a cirurgia, é stent, né? O paciente tem contraindicação cardiovascular, uma cirurgia, uma questão assim, pode-se ir para uso de stent. Daí tem vários estudos que colocam o que é melhor, cirurgia ou stent, cada um com uma metodologia um pouco diferente, né? Alguns favorecem, no caso de vocês, à direita de vocês, cirurgia, outros favorecem tratamento endovascular. Bastante controversa essa discussão quando a gente discute com o colega que trabalha em hemodinâmica com cirurgião vascular, mas a maioria dos casos acaba indo para tratamento aberto, tratamento por endarterectomia, que até então parece ser o principal linha de tratamento mesmo. Né? A angioplastia ela acaba tendo uns benefícios quando a gente tem uma estenose de difícil acesso cirúrgico, né? Às vezes a pessoa tem uma região cervical mais curta e a bifurcação carotídea está muito alta na região cervical, por alguma situação que aumentaria risco cirúrgico, ou por vezes a pessoa que já fez radioterapia na região cervical, a questão cirúrgica fica muito difícil, é melhor ir para um tratamento endovascular. Tá? Sobre o mecanismo cardioembólico, né? Na cardioembolia, pensando em prevenção secundária, a melhor linha de tratamento é ir para o uso de anticoagulantes, né? Os anticoagulantes eles se mostram superiores aos antiagregantes em arritmia, em valvulopatia, em pós-doença coronariana, né? Em mio dilatada, em lesão intracavitária. Em forame oval patente, a gente não tem essa evidência. Hoje se discute muito no FOP, né? No forame oval patente, qual a melhor abordagem? Usar antiagregante, usar anticoagulante ou fazer um fechamento endovascular do forame oval patente, que em pacientes jovens parece ser realmente a melhor decisão, né? Então, a pessoa jovem tenha um defeito de septo na parede, no forame oval patente, né? Parece o melhor benefício deve ser o fechamento. Para os demais aqui a gente vai discutir, para as demais causas de cardioembolia, a gente definiria como anticoagulação. Os anticoagulantes, eles têm uma particularidade, né? Pensando nos tradicionais, né? Na varfarina, no Marevan, Marcomar, eles têm uma característica em que eu tenho que medir o nível de RNI deles. Um RNI abaixo de 2, abaixo de 1,7, eu não tenho uma efetividade. E quando eu passo de 13,5, eu aumento muito o risco de sangramento, né? O que acaba fazendo eles terem uma janela terapêutica bastante estreita, né? Botar assim, abaixo de 2, eu estou num fator de risco para ter fenômenos embólicos. No caso, pensando na minha área, AVC isquêmico. Acima de 3, eu começo a aumentar o risco de qualquer hemorragia, inclusive da mais temida, né? De hemorragia cerebral. E tem pacientes que têm variabilidade, aqui a gente imaginando os exames de RNI, né? Tem pessoas que são bem tranquilas de anticoagular, e tem outros que têm um fator de oscilar muito o seu RNI, né? Eu acho que aqui, pensando na questão da fibrilação atrial, que tem alguns grandes estudos que mudaram o cenário mais recentemente, aí na última década, né? Mais de uma década. No caso, a dabigatrana, que é o Pradaxa, ela veio com na minha opinião, como a melhor opção entre essas para o tratamento da fibrilação atrial, paciente com risco de AVC. Né? É uma droga estável, que eu não preciso fazer nível sérico, que eu não preciso acompanhar RNI, que se usa 2 vezes por dia, e que traz um benefício muito bom para o paciente sobre redução de risco de AVC isquêmico. Né? O dabigatrana e o apixabana a gente usa 2 vezes por dia. A rivaroxabana é 1 vez por dia. São 3 drogas que inicialmente chamava de NOACs, né, os novos anticoagulantes. Agora, mais popularmente, já estão sendo chamados DOACs, né, os anticoagulantes diretos. Né? Já trago para vocês uma informação que já existem estudos acontecendo dos anticoagulantes antifator 11, que vai ser uma nova geração de anticoagulantes, talvez mais seguros ainda, que vem aí no futuro. Né? O que a gente ganha com eles, né? Bom, fica muito mais fácil para o paciente a logística, não precisar fazer exames de RNI. E eu acho a apixabana uma droga que traz uma extrema segurança, mas a dabigatrana traz uma segurança e traz também uma grande efetividade, né? Quando eu estou falando em segurança, eu acho o ganho que a apixabana e a dabigatrana trazem em menor hemorragia, menor risco de sangramento.
e quando estou falando em efetividade, é menor risco de novo evento isquêmico, ou de primeiro evento isquêmico, né? Aqui uma comparação, né? Então, pegar pacientes fibrilados, se eu der antiplaquetário, baseado em alguns estudos, né? Se eu der antiplaquetário, qual era a redução de risco que eu tinha? Se eu dou dupla antiagregação, qual é a redução de risco? Quando eu dou um anticoagulante tradicional, varfarin, qual é a redução de risco? E quando eu meço contra os três principais, a dabigatrana, no caso, a que tem a maior redução de risco de evento isquêmico, de AVC, como vamos assim, dentre as opções dos novos anticoagulantes, né? Acaba sendo minha preferida também por, em grandes hospitais, ter um agente reversor dela, né? Que é o Praxibind. Então, alguém tendo um sangramento, precisa ir para um procedimento cirúrgico de urgência, existe uma droga que reverte a dabigatrana. Para os outros, o reversor ainda está chegando. Tá? Chamar atenção para vocês assim que esse paciente que tem um fenômeno cardioembólico, ele chega na emergência, ele não pode ser anticoagulado lá no primeiro dia. É um paciente fibrilado, chegou com 12 horas de evolução e não pode ser anticoagulado ali no primeiro dia. Eu tenho que esperar alguns dias para entrar com o anticoagulante. Esses dias a gente pode medir, em geral a gente usa mais o tamanho da imagem na ressonância, na tomografia, para mensurar quanto tempo leva para a gente iniciar um anticoagulante, né? Alguns artigos sugerem, artigos até mais da área da cardiologia, medir pelo nível do NIH quanto tempo para começar um anticoagulante num pós-AVC, né? Não começar imediatamente. Eu acho mais preciso medir por neuroimagem, que como esse daqui faz. Então, eu posso ter que iniciar um anticoagulante pós-AVC de 48 horas até aqui, nesse cenário mais catastrófico aqui, em 42 dias, como sugere esse artigo. Tá? Basicamente, o tratamento que eu estava falando para você seria o seguinte, né? Nos fenômenos cardioembólicos, o foco é a anticoagulação. Na aterosclerose de grandes vasos, discutir cirurgia, stent, conforme o nível de estenose, perfil de placa, e usar antiagregante. Na lacuna, pensar em antiagregação. Em todos eles, obviamente, abordar fatores de risco, né? Que vão ter peso diferente conforme o mecanismo, né? Na aterosclerose de grandes vasos, acaba tendo um peso maior. Em outras etiologias, né, obviamente, discutir com especialistas de outras áreas, muitas vezes é uma doença de outra área, reumatológica, hematológica, mas tratar a doença de base, né? E o indefinido que acaba sendo mais complexo, que a gente sempre tem que estar investigando ele para evitar uma recorrência, né? A maior parte do que eu falei para vocês encontram nesses guidelines, tanto no guideline europeu, como no da American Heart, que eu depois disponibilizo ali na aula para vocês acessarem. Né? E eu acho que o grande dizer aqui da aula, que assim, no caso de um AVC isquêmico, de uma suspeita de AVC, o tempo é cérebro, né? Quanto mais tempo a gente perder, mais cérebro a gente está perdendo. Então, é uma situação de emergência, procurar o mais precoce o hospital. Né? Prof, quando o paciente chega para ti... Isso vou interromper aqui para a gravação, tá, para não ficar tão longa lá para me jogar depois. Deixa eu só fechar aqui a gravação.